Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Na página 171, vamos falar sobre territórios étnico-culturais, tá? Vamos começar falando das terras indígenas e das comunidades remanescentes de quilombos, tá? Como sabemos, quando os europeus chegaram no Brasil, já encontraram a terra habitada pelos índios, tá? Que eles tinham seus próprios costumes, hábitos, língua, tá? Tradições e organização social, que era completamente diferente das encontradas nos europeus, tá? E esses povos que viviam em harmonia com a natureza foram massacrados pelos europeus, tá? Humilhados e até dizimados, tá? Por não reconhecerem o direito de posse e propriedade dos nativos, tá? Foram muitas batalhas, milhares de guerreiros morreram na defesa do seu povo, tá? E da cultura, das poucas comunidades indígenas que sobreviveu no Brasil, muito se perdeu por conta da invasão dos costumes impostos pelos europeus, tá? E nas comunidades indígenas, o trabalho assume a característica de subsistência, ou seja, ele só produzia o que ele ia consumir, tá? Para sobreviver. Diferente da produção dos brancos, que tinha excedentes, ou seja, produzia mais do que o necessário, tá? Por causa do comércio, visava o lucro, tá? O indígena de hoje, ele não luta para sobreviver. Ele tenta buscar as forças das tradições antigas, tá? Na Constituição de 1988, o direito de posse da terra dos indígenas, mas mesmo assim ainda existe muito conflito e muitas mortes por conta disso, tá? Isso ocorre porque geralmente as terras concedidas aos indígenas contêm muito minério, madeira, que atrai a cobiça das pessoas, tá? Porque tem o interesse de explorar e comercializar o que tem na terra dos indígenas, tá? Na página 172 tem um grande mapa do Brasil falando sobre a distribuição dos principais grupos indígenas do Brasil, tá? E vamos agora falar sobre a vida nos quilombos, tá? Os africanos escravizados, fugidos, estabeleceram uma relação interessante com a natureza quando eles construíram os quilombos, tá? Que ficavam situados em lugares de difícil acesso para que os senhores, tá? Ou seus capatazes não os encontrassem. Como os quilombos tinham essa característica de difícil acesso, a sua organização transformava esses locais em espaços autônomos, tá? Dessa forma, os ex-escravos e os afrodescendentes souberam aproveitar esse espaço, tá? Na tentativa de viver sem a necessidade de sair dele, tá? Eles sabiam que ia precisar de natureza próximo, tá? E em torno deles, para eles poderem sobreviver e aproveitar, tá? Os moradores dos quilombos, eles tinham uma certa autonomia e levavam a vida em grande medida independente da sociedade ao redor, tá? O quilombo sustentava-se com a economia agrária, tá? Que quase é autossuficiente
Isso era o que permitia com que eles vivessem lá sem a intervenção dos senhores ou de outras pessoas, tá? A sua organização transformava esse local em comunidade autônoma. Eles são grupos étnicos, raciais, com ancestrais negros, representantes de questões relacionadas à resistência e às opressões sofridas no passado brasileiro, tá? É garantido constitucionalmente o direito de que as comunidades remanescentes dos quilombos de obter a titularidade de seus respectivos territórios pelo Estado. Porém, essas comunidades vêm enfrentando problemas relativos à demarcação de terras e com reconhecimento de seus direitos, o que implica nos conflitos sociais, tá? Lá na página 174 e 175, temos 10 curiosidades sobre o quilombo de Palmares, tá? É muito interessante, peço para que vocês deem uma lidinha, tá? Mais tarde. E façam o exercício da página 176 até a página 180, ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima.